Daí, se continuando a própria Rosalind Krauss, então, ela falando da cultura americana, da cultura, né, acima do Equador, nossa cultura não podia pensar anteriormente sobre o complexo, apesar de outras culturas terem podido fazer com maior facilidade. E aí, labirintos e trilhas são ao mesmo tempo paisagem e arquitetura. Jardins japoneses são ao mesmo tempo paisagem e arquitetura. Os campos destinados aos rituais e às procissões das antigas civilizações eram, indiscutivelmente, nesse sentido, os ocupantes do complexo. Isso não quer dizer que era uma forma prematura ou degenerada, ou uma variante da escultura. Faziam sim parte do universo ou espaço cultural, do qual a escultura era simplesmente uma outra parte, não a mesma coisa, como desejaria a nossa mentalidade historicista. Suas finalidades de deleite residem justamente em serem opostos e diferentes. Como essa citação, que é do campo teórico-crítico, do campo ampliado da arte, que foi um texto histórico marcado, onde vai identificar as relações das esculturas de lugar específico, as esculturas que não querem mais ser objetos de intervenções na paisagem, o quanto a gente pode trazer para 2012? O quanto a gente pode trazer para essa convergência ou maturidade desse processo dos rituais, dos encontros, das caminhadas juntos, como processos que a gente tem que amadurecer, que também são estéticos, que também são éticos e que são políticos para se pensar a ressignificação do público-privado e também a ressignificação da escola, pedagogia, museu. Essa é a constituição que eu estou querendo juntar textos que são de tribos diferentes, mas vocês podem notar que são as vozes diferentes para um paradigma em mudança. E esse paradigma de mudança que eu gostaria de enfatizar para a gente concluir. E daí, esse resgate do encontro, esse resgate dos rituais, eu posso visualizar uns rituais, os rituais contemporâneos. O que seria um ritual? Como um educador poderia pensar em escultura coletiva, tá? Eu sei que é massacrado pela quantidade de aula, a cada encontro que um educador com a sua sala, com o seu espaço, com os seus alunos, pudessem provocar de conscientização coletiva. Esse educador é um artista, ele produz uma relação estética do sensível, uma estética dos corpos coletivos. Essa, para mim, uma virada desafiante para todos nós que acredito que estão refletindo sobre essa mudança. E aí é o que eu chamo, né, de terapêuticas antropofágicas. São terapêuticas que vão resgatar o espírito que rejeita, sem a corporidade. O espírito que vai reivindicar a relação integrada com o corpo. E isso é também reverter uma relação de retiniana, de conceitos cartesianos, talvez, onde que precisam de distância para um valor ser identificado como um valor universal. A aproximação, a proximidade, a temporalidade é que está sendo invocada para essa terapêutica antropofágica. Esse dilema ético-estético em que transforma um valor universal em valor de contemporaneidades. Tá? Essa interação, e aí eu vou citar o Fred Evans, que é uma referência do corpo de múltiplas vozes. Ele vai falar de essa interação entre vozes simultâneas, as mantém separadas e as retém unidas. Isto é, elas constituem como um corpo social. É por essa razão que eu me refiro à sociedade como um corpo de múltiplas vozes e contrasto isso com a sociedade como um sujeito univocal, de uma coleção de sujeitos individuais. Para mim, essa é um axioma inspirador para pensar prática da arte contemporânea e uma política pedagógica.
como a gente desenvolve sujeitos de enunciações, em que esses sujeitos de enunciações de diversidades, cada sujeito em si tem múltiplas vozes, e que ele vai encontrar num coletivo como uma dimensão estética de encontrar o outro. O que significa então reverter causalidade? Como explorar o acontecimento e o fenômeno artístico da territorialização como convergências e superações de dualidades, temporalidades e dicotomias, instauração por geografias de ações a suspensos numa zona híbrida. Essa zona híbrida que a gente lida todo dia. Essa zona híbrida tem que ser potencializada e não camuflada ou abafada. Então, seja o educador que provoca essa zona híbrida, provoca a possibilidade de você tornar aquilo que é uma miragem, aquilo que é uma ilusão de sucesso, ou uma ilusão de conforto, ou uma ilusão de um oráculo universal, como potência transformadora que cada sujeito traz. Então é essa dimensão híbrida, ética e estética, de reconhecimento entre a experiência dos sentidos, daquilo que eu sinto, daquilo que eu posso compartilhar, das sensações, da fenomenologia dessas sensações, de cuidado com o sentido da experiência. E é o que a gente não consegue muitas vezes, ou na maioria das vezes, é fazer esse elo entre a experiência dos sentidos, a experiência estética, a experiência da aproximação, para o sentido da experiência. E no sentido da experiência seria essa intuição do simbólico. Porque o simbólico se diferencia de um sinal. O simbólico, ele é sempre o patamar do indizível. Ele se encarna, mas ele não se retém. As práticas de educadores com a arte, ou dos artistas, são produtores de imaginários encarnados, de ideias encarnadas, que elas revelam e velam. Como você educa, então, para esse sujeito das sensações, que ele vai ter sempre aquilo que vai ficar maturando depois da experiência. Que não fica, que não há uma completude temporal. E aí, Ana, essa completude não se esgota. Aquilo que é o sentido da experiência, ele é semiosa, ele é continuado, ele é inacabado. Essa é a dimensão que vai ficar. Essa é a dimensão que a gente tem que ter cuidado quando o educador da arte quer explicar a arte e completar todas as dúvidas sobre a arte. E daí, o futuro ativo do presente, ou o futuro ativo daquela experiência, ela é futuro ativo, porque ela não se esgotou, ou do presente ativando camadas do passado. E aí, para todos nós, aqui, nesse lugar, quando a primeira vez eu vim trabalhar aqui, a gente descobriu coisas fantásticas. Você acreditar aqui? Aqui foi uma escola de música. Aqui tem passado. Aí está lá no MAMP, já tem passado. A gente tem no CCBB que tem passado. Esse território de palimpsestos, esse território como textos que são escritos na mesma folha sobre o mesmo, e assim como novos textos. Então, essa dimensão de palimpsestos, desse sujeito que pode encontrar nesse acontecimento uma reversão de causalidade. Então, não é trabalhar numa educação linear, que explicar a causa que vai dar o efeito, mas sim um acontecimento, que esse acontecimento é um acontecimento do futuro que transforma o seu presente, um futuro continuado no seu presente. Essa é uma grande possibilidade para a gente repensar nossos dilemas nessa era da diversidade. Então, o acontecimentos coletivos de solidariedade, concluindo, acontecimentos coletivos de solidariedade das múltiplas vozes, eu concluiria trazendo de novo essa dimensão do Spinoza.